Aleluia. Quem via esse Norberto? Irmão. Não valia R$1. Mas hoje ele já vale o sangue do Cordeiro. Né? Deus abençoe, tá? Irmãos, era uma luta o homem. Ele ficava só olhando pro relógio. Meu Deus. Ele estava às vezes de corpo presente porque a esposa persistiu. Por isso que eu digo, vale a pena orar. E a esposa orava e trazia ele com a cara amarrada. Quer ver quando tinha jogo do time dele? Meu Deus do céu. Mas hoje ele está torcendo para Jesus. Amém? Eu quero ouvir o pastor Franco, vem louvar o Senhor aqui. Vamos ouvir ele, adorar o nome do Senhor. Ainda dá tempo de nós ouvirmos mais um louvor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Confesso que eu estava com saudade de vocês. Tem alguns irmãos que eu só vi na ceia, lá na sede, né? E lá em casa está um negócio meio assim ainda. Mas eu aprovo a Deus estar aqui com vocês nessa noite. Eu quero cantar Deus não rejeita a oração. Você pode estar do jeito que você quiser estar. Mas quando você resolve orar, as coisas mudam. Aleluia. Não tem homem ruim que Deus não põe no lugar. Não desiste não. Desiste não. Tiver um jeito aí, tem a letra para o povo cantar comigo aí. Então coloque aí. Não desiste não, por favor. Solta aí porque eu sou filho da minha mãe e meu Deus do céu. Diz que todo pastor fala muito. É porque é normal. Ai, Jesus. Vamos cantar? Deus não rejeita. E o que ela faz? Oração é alimento. E aí? Vamos lá. Nunca vi estou sem resposta ou ficar. Nem eu. Jesus. Basta somente esperar. Eu creio o que Deus irá fazer. Quando Ele estende, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. E aí? Tá chorando, louve. Precisando, louve. E aí tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Eu louvo e mate o céu. Deus lá na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É só fazer isso. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está basta somente esperar. Creia nisso. O que Deus irá fazer.
Tá sofrendo longe, precisando longe, tá sofrendo longe, não importa longe, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, quebrando as correntes, ordena os anjos, e Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha, caminha contigo, erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Então não importa as circunstâncias, adore ao Senhor. Glória a Deus. Camarada tem que ter gogó para cantar, ainda mais Cassiano. O hino de mulher já não é fácil, né? Agora alcançar a nota da Cassiano, daí tem que cantar 2 vezes. Eu, como não canto nenhuma coisa, vou ficar no meu cantinho. Amém? Quero convidar o Em Prova Presbitério, Josué, vem cá. Vem fazer essa oração, apresentar o servo de Deus, pastor Ademir, que estará nos trazendo a palavra de Deus. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Pai, Senhor, meus irmãos, curve a tua cabeça, levante as mãos para os céus e oremos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua presença, Senhor, nós estamos neste momento, ó Deus, e queremos ouvir, Pai, a tua voz através do teu servo, Pai. É por certo, Deus, que já tem colocado a mensagem em seu coração, ó Deus. E sei, Deus, que o Senhor dará a vitória a cada um que aqui nesta noite adentrou, Senhor. Saiu dos seus lares para ouvir a tua voz, Pai, e aqui estamos, ó Deus. Faça-se presente, usa teu servo fortemente, meu Deus. Nosso Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Para nós é uma alegria estar aqui com os irmãos, pastor Jair, família abençoada, uma igreja que sempre nos recebe de braços abertos. Nós glorificamos a Deus por poder estar nessa noite adorando a Deus junto. Já chorei ali como criança na presença de Deus. Há um dito que até compositaram música que homem não chora. Na presença de Deus até gigante tomba e chora. Então essa frase é uma frase errônea. Até o maior homem da história chorou. Jesus chorou. Chorou com sentimento de amor por seu amigo que estava há 4 dias no sepulcro. Ele chorou demonstrando amor, demonstrando misericórdia, trazendo Lázaro à vida. Abra a tua Bíblia. No livro dos Salmos, eu queria ministrar uma palavra, o qual o Senhor me deu alguns meses atrás. Foi ministrada domingo, mas o Espírito Santo, enquanto orava, colocou outra palavra no meu coração, o qual, pelo hino aqui, o pastor já confirmou a palavra do Senhor. Salmo 116. Livro dos Salmos. 116. Salmos não é capítulo, mas sim é números e versos. Amém?
Quem não achou escola bíblica, sexta-noite, né, pastor? Fica mais hábil. Modemir aprendeu a ler lendo a Bíblia. Mesmo sem saber ler, soletrava as letras, a ponto das letras caminhar de um lado para o outro. E o Senhor deu o dom da palavra através de ler a Bíblia. E o horário que eu gostava mais de ler era na madrugada. Após um período de oração, a mente estava aberta com unção para receber a palavra do Senhor. Amém? Salmo 116 diz assim: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo é o nosso Deus. Tem misericórdia. Amém? Diga comigo: Espírito do Senhor, unjas a minha mente, unjas os meus ouvidos, para que eu possa compreender a palavra do Senhor. Com a minha mente natural, com a minha mente carnal, eu não posso compreender, pois a Bíblia é um livro espiritual. Então, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, unjas a minha mente, para que eu possa entender a tua palavra. Amém, Jesus. Antes de sentar, diga para quem está ao teu lado: que bom que você veio. Deus tem uma palavra ao seu coração. Par dos cordéis da morte ou das angústias do inferno. Quando olhamos esse texto da palavra do Senhor no Salmo de número 116, o salmista expressa uma gratidão ao Senhor, porque ele passara por um momento muito difícil. E ele começa a sua oração com gratidão, dizendo: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. E quando ele começa a expressar a sua gratidão, ele está demonstrando, através da revelação dessa palavra, os momentos difíceis e as angústias que ele passou, até mesmo a perseguição do seu próprio filho, querendo tirar a sua vida, roubando o seu trono, e ele ficando em uma caverna, onde dentro de uma caverna, onde caverna você sabe que é lugar de morcego, lugar de barata, lugar de inseto. Lá estava o Davi, o rei, o servo do Senhor, em um momento de angústia, em um momento dificultante, mas lá dentro da caverna havia um projeto, havia um propósito de Deus, pois a Bíblia diz que dentro dessa caverna havia homens angustiados, homens endividados, que estavam ali naquela caverna, que mais tarde tornaram-se aliados de Davi, tornaram-se soldados de Davi, porque ali dentro daquela caverna, mesmo em grande angústia, Davi estava em contato com Deus, Davi estava orando com Deus, Davi estava falando com Deus, mesmo na caverna, mesmo perseguido. A boca de Davi nunca parou de entoar louvor ao nome do Senhor, nunca parou de clamar a presença de Deus, mesmo dentro de caverna. Lá estava o salmista orando ao poderoso Deus de Jacó. E ele começa com a sua gratidão dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e atendeu a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele está dizendo que o Senhor estava com os ouvidos inclinados em todo o tempo. Até mesmo Davi, sendo ainda adolescente no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, lá no campo, entre as ovelhas de seu pai, Davi estava clamando ao Senhor, e Deus ouvia a voz de Davi mesmo no campo. Mesmo em perigo na sua adolescência, quando o urso vem para atacar as ovelhas de seu pai, Davi parte para cima, destrói aquela ursa, destrói aquele leão, porque Deus ouviu o clamor e a voz de Davi. Então nós olhamos ele na expressão: porque ouviu o meu clamor e inclinou seus ouvidos à minha voz.
inclinou seus ouvidos à minha oração. Davi começa revelando gratidão, e Davi também começa a expressar um Deus que tem ouvidos que não está cerrado, que tem ouvidos que não está fechado, que tem ouvido que está sempre inclinado a escutar a oração daqueles que se colocam e se posicionam diante de Deus. Ele começa expressando gratidão, mas quando eu olho dentro do versículo, o verso de número 2, porque no final do versículo 2, a parte B, ele diz assim: porquanto invocá-lo-ei enquanto viver, na sua velhice mesmo lá no leito, seus cabelos brancos. Ele está ali expressando a sua gratidão a Deus, e está falando com Deus dizendo: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Na pequenez, moço, jovem, homem, e na sua velhice, Davi nos passa uma experiência que mesmo sendo em combate, mesmo sendo ferido em meia caminhada, mesmo tendo sido tombado, ele permaneceu se apoiando e clamando a misericórdia do Senhor. O segredo que eu vejo aqui, que a vitória não é daqueles que correm, que vão até a altura e caem e não levantam mais. O segredo aqui da vitória que Davi expressa é daqueles que caminham, tropeçam, mas não ficam tropeçados. Eles confessam o seu tropeço e clamam a misericórdia do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E Davi tinha isso no seu coração, aleluia. Em uma das suas orações do Salmo de número 51, lá está Davi angustiado, ferido na caminhada. Davi agora levanta o clamor dizendo no verso 1: Deus tem misericórdia de mim e apaga as minhas transgressões. E quando eu olho para o versículo 9, versículo 10, Davi está sentindo a saudade da presença do Espírito Santo. Davi está sentindo saudade da alegria da salvação, e o que estava dentro da sua alma era angústia, o que estava dentro da sua alma era aflição, e agora meio que depressivo, ele levanta o seu clamor dizendo: não me lances fora da tua presença, não me jogue fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está mostrando que mesmo com a coroa de ouro na cabeça, mesmo com o cetro de ouro na mão, mesmo com os cofres de Jerusalém cheios de ouro entupetado até em cima, ele não estava feliz, porque estava faltando naquele momento de fracasso a alegria da salvação. Ele estava sentindo a ausência do Espírito Santo, mas mesmo na sua angústia, ele está dizendo, ele está clamando, e o Espírito de Deus diz para você: aprenda com Davi a depender do Espírito Santo. Aprenda com Davi a invocar o nome do Senhor. E ele ainda continua dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo, como quem diz: eu não sou nada sem o teu Espírito. Eu tenho o ouro, eu tenho a prata, eu tenho a coroa, eu sou rei de Israel, mas está faltando o mais precioso para mim, o que? A presença do Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito Santo não é nada. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter carro, ele pode ter muitas roupas finas, mas se faltar a presença do Espírito Santo, está faltando tudo. Porque todo o ouro de Jerusalém não estava dando alegria para Davi, todo o ouro de Jerusalém não estava alegrando o coração de Davi, porque faltava a maior alegria, a maior riqueza, a riqueza que é a alegria da salvação. Quando ele exclama dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação, ele está revelando: eu não quero perder a identidade de salvo. Ele estava revelando: com todo esse ouro aí, Jeová Jiré, é gratificante eu ter esse ouro, mas a riqueza maior, ele estava pedindo, dizendo: torna a dar-me, devolve-me a alegria da salvação. Porque é coisa mais triste quando perdemos a alegria da salvação. Tudo fica inquieto, tudo fica angustioso dentro de si. Você pode conversar, você pode rir, você pode estar cercado de gente, mas lá dentro há um vazio, há uma solidão. O que é isso? É a ausência do Espírito Santo, é a ausência da alegria da salvação. Mas ele está dizendo: eu trouxe você essa noite e estou devolvendo a alegria
dia da salvação. Estou devolvendo a presença se você clamares e creres. Quem gostou da presença, levante a mão e adore. Alguém está adorando a Ele. Alguém está adorando a Ele. E Davi vai para a sua oração. E quando ele vai para a sua oração, ele diz: cordéis da morte me cercaram. Cordéis de morte, podemos olhar como que um cordéis de medir, porque tudo se media por um cordéis. Medidas da morte me cercaram. Observe Davi servindo Saul com fidelidade, e Saul lançando a lança para atravessar ele do outro lado, e Davi com a destreza de Deus desvia-se da lança, e Deus dá um livramento para ele. Eu quero profetizar em nome de Jesus: Deus quebra o arco e corta a lança contra a tua vida essa noite. Deus está quebrando as lanças do inferno e está dizendo: se você crê e confiar, eu quebro o arco, corto a lança, quebro o arco e corto a lança, eu quebro o arco e corta a lança. Alguém está de mão levantada pegando a palavra profética. Calabachura mandarabacandarácia. Ele está dizendo: cordéis de morte, medida de morte está me cercando. E ele nos mostra dentro da palavra que ele se apoia no Senhor, que ele vai diante do Senhor clamando. E eu vejo a referência desse salmo no Salmo de número 22, quando o salmista se prostra diante da presença de Deus e começa a fazer uma oração profética, porque a tua oração, ela tem que ser uma oração não só de pede, mas uma oração de gratidão, agradecendo primeiro, porque é melhor dar do que receber. Aqui ele começou dizendo: eu amo ao Senhor, em outras palavras, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor. Antes de pedir, ele entra com uma motivação de adoração, e ele nos ensina que nós devemos adorar primeiro antes de pedir. Quando ele diz no Salmo de número 22, a oração dele é uma oração profética, a oração dele revela o futuro. E a tua oração, ela tem que ser uma oração com gratidão, e tem que ser uma oração profética, tem que ser uma oração que toque o coração de Deus. A tua oração não precisa ser palavras elaboradas no portuguesado. A tua oração não precisa ser elaborada com palavras bonitas, porque às vezes nós oramos palavras bonitas, mas o coração está longe. Mas quando o coração começa a clamar, como a oração de Ana, e gemer na presença do Senhor, só mexer os lábios, mas o coração está clamando, Deus começa a inclinar os seus ouvidos e dizer: alguém está clamando de alma, alguém está clamando de espírito, e o clamor chega em forma de gemidos na presença de Deus. Cara, mandou que a séria mandarácia. Essa irmã lá atrás da igreja quadrangular, andagão minha séria, angústias têm se apossado no teu coração, e o Espírito do Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer: filha, o levante do inimigo tem sido grande contra ti, mas a minha presença é maior. E eu te trouxe essa noite para dizer: na tua angústia clame a mim, porque eu vou escutar. Faço eu um reboliço na tua casa, porque eu sou Deus que escuta a oração de quem busca, diz o Senhor. Quando Davi expressa na sua oração no Salmo 22, ele diz as mesmas palavras que Cristo no alto do Gólgota clamou, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Davi começa no Salmo de número 22 a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A angústia neste momento em que ele está passando são angústias e cordéis de morte que estavam sobre ele cercando. Porque ele diz: cordéis da morte me cercaram, ou seja, os cordéis da morte tentaram me amarrar, os cordéis da morte tentaram me deter, os cordéis da morte tentaram impedir a promessa de Deus na minha vida. Aí ele diz: encontrei aperto e tristeza, mas então invoquei o nome do Senhor e fiquei livre. Aqui está o segredo: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te ouvirei, eu te ouvirei, eu te ouvirei, e tu me glorificarás, diz o Senhor. Ele está orando. Não bastava os cordéis de morte, não bastava os cordéis de morte que lhe cercaram. Ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Angústia do inferno, amado, é aquela angústia
que companhia humana não preenche. É aquela angústia que palavras humanas não traz a libertação. Aquela angústia que dentro do espírito e da alma, como que um estado depressivo que Davi está expressando, que o salmista está expressando, dizendo angústias do inferno. Essa angústia do inferno, ela toma conta da mente, ela conturba a mente, conturba o coração, também conturba a alma e também conturba o psicológico da pessoa. A pessoa fica aí desorientada e corre até o psiquiatra. O psiquiatra fala algumas palavras humanas, pastor, que não vai preencher a sua alma, porque essa alma está precisando é da presença dele, é da palavra dele, é da graça dele para alcançar o socorro. E ele está ali com angústias de morte, angústias do inferno e cordéis de morte. Ele está ali naquele momento tão difícil, mas ele diz que o Senhor, na sua angústia, na sua busca, ele clamou ao Senhor. Por isso eu entendo que no Salmo 141, versículo 2, quando ele expressa na sua oração, no final de tarde, quando o salmista dobra o joelho, ele diz assim: suba a minha oração perante a tua face, e ser como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde dá a entender que por volta da tarde, ele está de mãos levantadas para o céu, orando ao Senhor com as mãos levantadas, e oferecendo a oração. Ele diz: suba a minha oração como incenso. Ele está dizendo então que a oração sobe como incenso, é que a oração ela tem endereço, ela tem endereço, ela tem endereço. Ele está dizendo aqui, a tua oração tem endereço, a tua oração não fica só no telhado, a tua oração tem endereço e é como incenso. Ela é como incenso na presença do Eterno. Quando ele está cercado por essas angústias do inferno, quando ele está cercado, ele está dizendo que essas angústias do inferno se apoderaram, ou seja, tomou conta de tal ponto, que no verso de número 3, a parte B diz: encontrei aperto e tristeza, como quem diz assim, não tem saída, não havia saída embaixo, mesmo que ele estivesse Eliabe do seu lado, mesmo que ele tivesse os amigos leal do seu lado, ele estava em aperto e em tristeza, porque a angústia que estava sobre ele, era uma angústia do inferno, era aqui dentro do espírito, ele precisava do socorro, que o soldado de Jerusalém não podia dar, ele precisava do socorro, que o trono todo adornado de ouro não dava, ele estava precisando do quê? Do socorro que vem do alto, do socorro que vem de cima. Aí ele abre a boca no Salmo 121, ele abre a boca quando sai da porta da caverna, ele olha para os montes e pelas montanhas, ele olha para o céu e ele expressa o seu cântico dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele olha para o monte da direita, olha para o monte da esquerda e não vê saída nenhuma. Quando ele olha para o trono, ele vê Jeová em pé no trono, estendendo a mão para ele, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor, o teu socorro está vindo do Senhor. Quem recebe socorro do Senhor nessa noite? Quem recebe socorro de Deus essa noite? O socorro está chegando, o socorro está chegando. Alguém está crendo na palavra profética? Eu não pude nem entrar no esboço. Ele está com derrebaçúria, entrando com socorro, entrando com socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aperto e tristeza, aperto na alma, no coração. Tem pessoas que têm passado assim nesses dias de pandemia, coração apertado, vontade de se jogar pela janela do seu apartamento. Sabe o que é isso? Angústias do inferno que tem se apoderado de ti. Mas você jogou tudo pro ar e veio no templo adorar. E o Senhor diz que aquele que adora, as correntes caem, porque Deus não resiste à adoração do adorador. Alguém está sendo tocado por essa mensagem, porque ela tem endereço. Ele diz: cordéias de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Daí ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor, o poder do nome do Senhor. Nada, nem o trono, nem o castelo,
nem o cofre entupetado de ouro, nem os escudos de ouro, porque segundo a história, no tempo de Davi, quando os soldados passavam em uma marcha triunfal em Jerusalém, em homenagem ao rei Davi, os escudos eram de ouro, brilhava tanto aqueles escudos, que quando o sol refletia no escudo, quem estava na prisão, na escuridão, o reflexo do escudo de ouro resplandecia na prisão, o preso tinha esperança de um dia ser liberto, porque os escudos eram de ouro. Mas mesmo assim, com todo o brilho dos escudos, não houve salvação ou libertação das angústias de morte. Não houve libertação das angústias do inferno que se apoderaram dele. Aí ele revela no verso 4. Então é como que dissesse assim: o que o escudo de ouro não me deu, o que a espada do meu capitão do exército não me deu, eu encontrei no Senhor. Então invoquei o nome do Senhor que me livrou. Tem livramento nessa noite, pastor Jair. Tem livramento de morte nessa noite, porque alguém está invocando. Tem pessoas que na noite para amanhecer hoje, no seu leito você passou noite com febre, no seu leito você passou noite com dores. E foi exatamente aí que alguém na madrugada estava orando, e o Senhor te visitou com o livramento. Era cordeias e morte que estava te cercando, e alguém estava clamando por ti, e assim diz o Senhor: eu ouvi o clamor do meu servo, fechei a sepultura, cortei os cordéis da morte e te dei o livramento. Então recebe essa noite. Quem recebe livramento? Quem recebe livramento essa noite? Cordeias de morte que na madrugada visita as pessoas. Cordeias de morte que quando a pessoa está dormindo, cerca a pessoa, e a pessoa está dormindo, e quando quer se acordar, aqueles cordéis de morte se sufocando e focando, e não acha jeito de escapar. Mas quando ele consegue, ele está em pensamento clamando: em nome de Jesus eu te repreendo, o sangue de Jesus tem poder. E os cordéis da morte estão carcando na madrugada, e não sai som algum, o sono está pesado, e você sente que não é algo de Deus, é algo das trevas que está ali como cordéis de morte sufocando. Mas quando o som sai lá de dentro, o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus eu repreendo. Ai, rebai a súria, manda a gaia séria, o mal vai embora. Então invoquei o nome do Senhor e fiquei livre. Quando o salmista está dizendo que cordeias de morte, angústias do inferno, eu me lembro de Jonas no capítulo 2, versículo de número 2. Jonas foge da responsabilidade, a angústia do inferno que vem sobre nós quando nós somos fujão. Quando nós corremos do propósito de Deus, Deus dá um cargo para nós, nós deixamos o cargo de lado. Deus dá uma tarefa para nós, nós fugimos, fazemos como Jonas. E a angústia de morte vem porque Ele quer que nós cumpramos as nossas responsabilidades com Ele, porque Ele demonstrou maior responsabilidade lá no alto do Calvário, abrindo os braços por mim e por você, mostrando a responsabilidade do amor que tem pela tua alma. Jonas agora foge da responsabilidade. No capítulo 1 de Jonas, versículo de número 1, o Senhor disse: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus está mandando alguém levantar, pois tem colocado no teu coração uma palavra para tu ministrar a alguém, e você está como Jonas fugindo. O Espírito de Deus que está dentro de você não é um espírito covarde. O Espírito de Deus que Ele te deu não é um espírito de medo, mas é um espírito de autoridade. Então abra a boca e não fuja como Jonas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque as cordeias da morte podem te cercar por causa da tua irresponsabilidade de fugir do propósito. Davi mesmo disse numa das angústias, pastor, no Salmo 139, ele olha para o céu e diz: Senhor, de longe o Senhor conhece o meu pensar, o meu deitar, o meu levantar, antes que saia uma palavra da minha boca, tudo isso o Senhor já sabia. Aí ele pega e começa a narrar dizendo: para onde fugirei da tua face, ou para onde fugirei do teu Santo Espírito? Você não vai poder fugir, porque o Espírito de Deus vai atrás de você, ele vai te chacoalhar, ele vai
vai mexer contigo, e você vai chegar uma hora que vai ter que tomar uma posição e assumir a tua responsabilidade diante de Deus. Você não foi chamado só para ser salvo. Você não foi chamado só para ser lavado pelo sangue de Jesus. Você não foi chamado só para escutar hino bonito. Você não foi chamado só para ouvir a palavra. Você não foi chamado para lustrar banco. Se Deus precisasse de você para lustrar banco, Ele comprava lustrador. Mas Deus está dizendo: você não é lustrar banco. Eu te chamei para uma posição. Então não fuja da posição, diz o Senhor. Lá está Jonas. No capítulo 2, ele está na profundeza do bucho daquela baleia. Dentro do ventre da baleia, imagine fezes, pastor. Imagine plantas marinhas, resto de peixe, a caatinga ali dentro. Não tinha oxigênio para ele respirar, oxigênio normal, mas sim o oxigênio daquela baleia. A caatinga era enorme ali, que ele passou a clamar no verso de número 2, clamando, dizendo: do ventre do inferno eu gritei, das profundezas do inferno eu clamei, e o meu clamor chegou perante o templo da tua santidade. E Deus manda dizer para alguém que ultimamente a angústia que se apodera de você, e tempo em que você pode estar clamando ao Senhor, você passa intertido com muitas coisas, como Marta, está ansiosa com muitas coisas, mas não tem tirado um tempo de joelho para buscar a presença de Deus. E a resposta que Deus está dizendo: enquanto tu não se dobrares perante mim, essa angústia do inferno não vai sair de dentro de você, porque o tempo que é para você buscar, você fica 2, 3 horas diante de uma televisão e não tem dobrado o joelho perante mim para buscar a minha face. Teu escape não está na televisão. Teu escape está em clamar o nome do Senhor. E a tua oração chega no templo da santidade dele. Lá do ventre do inferno, ele sentiu como o ventre do inferno. Ele levanta a sua voz e clama a Deus. E o Senhor escuta a oração de Jonas. Mesmo fugindo, mesmo saindo da direção da responsabilidade, chegou o momento em que o aperto chegou. A angústia do inferno se apoderou do nosso missionário Jonas. E agora ele invoca o nome do Senhor, porque ele sabia que se ele clamasse, o Senhor ia ouvir. Então isso nos ensina: clame a Ele. Não espere a angústia chegar para clamar. Não espere os cordéis de morte te amarrar para você clamar. Não espere a angústia do inferno se apoderar de ti para clamar. Esteja ativo. Volte a buscar como você buscava, pois Ele está dizendo: ora um pouco mais. São tempos em que as igrejas se fecharam, pastor, e muitas pessoas se incomodaram, esquentaram o sofá da sua casa, até encardiram o sofá de tanto ficar tempo sentado. A igreja está fechada, está tudo bem, mas a igreja estava fechada, mas a porta do céu em tempo de pandemia, ela não fechou. Então Deus estava sondando sobre os 4 cantos da terra quem é e quem não é, quem busca e quem não busca, porque quem busca não busca só aqui. Lá na sua casa ele tem o seu cantinho de intimidade com o Pai Eterno, e Ele está dizendo: eu tenho te visitado naquele cantinho. Eu tenho te visitado naquele cantinho. Eu tenho te visitado porque o teu clamor chegou até a minha presença. Lá está Jonas, como salmista, clamando ao Senhor, as angústias do inferno se apoderando dele. Mas ele clamou ao Senhor, e a sua oração chegou na presença do Senhor. Nós vemos também o profeta Elias, 1 Reis capítulo 19, versículo de número 4. Após um grande desafio, porque homem e mulher de Deus vivem de desafio, vive momento de desafio, vive momento de bonança, mas vive momento de desafio. Após passar um grande desafio, entre 450 profetas de Baal, entre 400 profetas do Deus Acera, Elias vence a batalha. Mas quando Jezabel enviou uma mensagem de ameaça para Elias, a Bíblia diz que Elias pegou seu moço e foi para o deserto de Beceba, que é de Judá, e ali deixou seu moço e fugiu para o deserto.
Elias fugiu para o deserto por causa da perseguição, da mensagem de morte que Jezabel mandou. Alguém tem recebido, pastor, noticiário de morte e está até com depressão. Mas Deus está mandando dizer: o meu noticiário essa noite: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos levantará. Quem crê no noticiário de Deus essa noite? A notícia de Jezabel impactou Elias. Estava no auge da coragem e agora o medo bate. Porque Jezabel era terrível. Jezabel fazia com que os profetas fossem mortos, com que os profetas descessem à sepultura. Por isso Elias, naquele momento, ele fugiu para o deserto. Só que quando chegou no deserto, a Bíblia diz que acabou a água, a Bíblia diz que acabou o pão. E acabar o pão no deserto, acabar a água no deserto, é fase final, é falência na certa, é morte na certa. Eu não sei que deserto você entrou, mas eu sei que nesse deserto Deus está do céu olhando para você nesse deserto. Tem pessoas no deserto que entraram com suas próprias pernas e estão passando angústias terríveis. Você conversa com o teu esposo, conversa com a sua esposa, sorri, mas lá dentro uma angústia do inferno dentro de você. E Deus está dizendo: isso é a ausência do meu espírito que tu deixou de buscar pela madrugada. Você buscava na madrugada e não busca mais. E isso é a ausência da minha presença, porque está em falta na minha presença pela madrugada. E o Senhor está dizendo: tenho eu tirado o teu sono. Tu vira da cama para um lado para o outro e acha que é insônia. Assim diz o Senhor: isso não é insônia, isso é para que você busque a minha presença, diz o Senhor, porque eu quero te visitar na madrugada, fazer obra grande na tua vida, diz o Senhor. É na madrugada. E quando Elias entra, acabou o pão, acabou a água, e agora Elias entra em desespero. No meio do seu ministério que estava frondoso, Elias entra no deserto por medo. Elias entra no deserto por perseguição. Talvez o deserto que você está passando, perseguições de pessoas que moram perto de você, perseguições de pessoas dentro da tua própria casa, e você está com medo até de te dar um AVC, porque a dor que tu sente no teu peito esquerdo e na tua cabeça do lado esquerdo, a ansiedade está te tomando, e você está apoderado por essa angústia do inferno. Te manda dizer o Senhor: se me buscares como buscava antes, estou eu quebrando as cordéias de morte, estou eu espedaçando as amarras do inferno e te dando o livramento, diz o Deus de Israel. Lá está Elias. Ele para debaixo de um pé de zimbro, apenas um zimbro no deserto, apenas uma árvore de zimbro que viria como apoio para Elias naquele momento. Qual é o teu apoio? A tua árvore nesse deserto está aqui, ó. Volta ali a palavra como você lia. Tem pessoas aqui que pegam a Bíblia só para vir na igreja. Como é que você sabe, pastor? Eu não sei, o Espírito Santo sabe. Se perguntar, os almanaques do Mickey sabe tudo. Mas se perguntar o versículo da Bíblia, não sabe, porque tem a Bíblia só como desodorante. Carrega a Bíblia debaixo do sovaco. Ei, ei, ei. A Bíblia não é desodorante. É o manual que te leva para o céu, diz o Senhor. Lá está Elias. E quando sobrou apenas um pé de zimbro, a Bíblia diz que ele prostrou-se e clamou ao Senhor e fez uma oração de cordéis de morte. Elias se sentiu agora por cordéis de morte. O desespero da morte. Qual foi a oração de Elias? Não foi mais aquela oração: Senhor, derrama fogo, mostra que tu és o Deus de Israel. Não. Foi uma oração que expressou a angústia de quem está cercado. Ele esqueceu daquele momento lá em que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água, secou o rego por causa que o fogo que veio do céu, um fogo poderoso. E agora ele esquece de tudo isso, esquece da mão do Senhor, esquece do poder do Senhor, e só está apoderado do seu coração a angústia de morte. Era um sentimento depressivo, pastor. Mas não era profeta, era. Mas era o momento que ele estava passando. Mas uma coisa ele tinha em mente: mesmo no deserto,
mesmo que pareça ser o fim, eu vou clamar ao Senhor para ver o que é que dá. Então não importa a tua situação, o segredo está em você clamar, em você louvar, como o pastor cantou aqui. O segredo está, não importa o deserto, Deus está sempre pronto a te escutar. O Senhor sentiu saudade de muitas vozes, pastor, porque muitas pessoas não oraram, muitas pessoas não cultuaram. O que o senhor via era só tantas pessoas que morreram, e aquilo foi enchendo a mente e peregrinando como que uma lepra, mas não lembrou de orar. Não lembrou de suplicar, como o salmista, mesmo cercado por cordéis e morte, ele clamou, ele buscou. E Elias está ali e achava que era o final. Talvez você pense que é o final, tudo que está acontecendo. Deus diz assim para você, não é o final, é apenas o começo de uma escola, de uma experiência, de uma escolaridade comigo. Nesse deserto eu quero me revelar para você, mas eu não escuto a tua voz no deserto. Nesse deserto que você está passando, diz o Senhor, não tenho escutado o teu clamor, porque você não tem clamado no deserto. Você clama quando a provisão já chegou, mas lá na hora do deserto angustiante você se esquece de buscar. Elias esqueceu naquele momento feito, achou que era só morte. Ele orou a Deus dizendo, já basta, ó Senhor. No verso 4 ele diz, já basta. Em outras palavras, chegou o ponto final, acabou. Acabou tudo. E ele diz, já basta. Tira a minha vida agora. Olha a oração de Elias. Profeta, que significa leão dos profetas. Homem que orou, o céu desceu. Homem que orou e o céu fechou. Homem que orou e o céu abriu. Ele está agora pedindo o quê? Já basta. Ou seja, coloca o ponto final. Não aguento mais. Aí ele diz, eu não sou melhor do que meus pais. Ele pede a morte. Ele diz, tira a minha vida agora. Quantos de vós já oraram isso? Quantos de vós já oraram dessa forma? Quantos de vós já pediram assim? Não quero dizer que tu não pediu, porque teve momento que você orou desta maneira, Senhor, é melhor que tu me leves, eu não aguento. Elias estava assim, angústia do inferno, ataque da mensageira de Satanás, Jezabel, a perseguição. E a Bíblia diz que ele estava tão atribulado que ele desmaia no deserto. Ele fica caído. E quando ele está caído ali, acredito eu, pastor, que Deus abriu a cortina dos céus e olhou pela janela dos céus e escutou a oração de Elias. Ao invés de mandar morte, Deus mandou a provisão no deserto. Assim diz o Senhor. Deus está visitando o teu deserto essa noite. Quando a oração termina, Elias desmaia. A Bíblia diz que o anjo de Deus desce no deserto. Pode se colocar em pé. E quando o anjo do Senhor desce, o anjo toca no ombro dele, pastor, e diz, desperta, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Quando Elias abriu os seus olhos, ele viu um pão sobre as brasas e uma botija de água. O que significa água? Presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O que representa o pão? Representa a palavra. Deus está dizendo, você está no deserto, mas eu estou te alimentando. Você está no deserto, mas eu estou te alimentando. E a Bíblia diz que ele tornou a dormir, mas Deus mandou o anjo a segunda vez. A insistência de Deus com o seu povo no deserto. Deus está insistindo com alguém essa noite, pastor.
O anjo visitou Elias 2 vezes no deserto. A primeira vez passou, tu estava despercebido quando foi liberada a palavra profética. O anjo desceu a segunda vez, pega a palavra revelada. E quando o anjo desceu, tocou sobre Elias, ele abre os olhos, estava novamente um pão cozido sobre as águas, sobre as brasas e uma botija de água. Elias comeu e bebeu, e pela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites no meio do deserto, em direção ao monte de Deus. Deus vai fazer isso com você, no clamor no deserto. E eu encerro essa palavra. A Bíblia fala de uma mulher chamada Agar. Despedida por Abraão, ela passa pela mesma situação do deserto. A Bíblia diz que ela deixa o seu filho à distância de um tiro de flecha, um tiro de pedra, 20 a 30 metros. E no seu espírito angustiado, achando que o seu filho Ismael ia morrer, ela faz uma oração ao Senhor. E ela fica lá de longe, para não ver o menino morrer de perto. E quando ela está ali pensando que a morte ia tomar conta, que tinha acabado tudo, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do moço. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de moço. Deus está dizendo, se moços e moças clamarem nessa noite, a oração vai chegar no trono, porque Deus ouviu o clamor do menino. A Bíblia diz que o anjo desceu do céu gritando, Agar! Agar, não temas! Porque Deus ouviu a oração do moço. E a Bíblia diz que a orientação do anjo do Senhor na teofania, esse anjo representava Jesus, teofania, manifestação de Deus. E o anjo chega e abre, toca nos olhos de Agar, e no meio do deserto uma fonte de água se revela. Levante a tua mão para o céu. No meio desse deserto o Senhor está abrindo teus olhos. E uma fonte de água vai aparecer na tua frente. Fecha os teus olhos e começa a beber. Começa a beber dessa água, porque essa água te levará a uma dimensão espiritual. E a porta que está fechada vai abrir, e o milagre vai descer na tua vida. Eu vou orar aqui agora, porque as horas se foram enquanto os moços levantam o louvor aqui. Você que está nessa campanha, pode chamar para frente, pastor. Ou lá mesmo. Eu quero fazer uma...